18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas no ar. A partir de agora, eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, Oi, boa Karine, noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, sempre contando com aquela sua participação importante aqui no programa. Hein? Participe conosco, anote aí 994887592. Faz o 18 horas com a gente. Boa. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Vale também a sua sugestão, né, Carlão? Não, sim, claro. E não esquece, você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, manda também a sua mensagem de texto com a sua opinião. Legal. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas News. Anote aí, participe 994887592. Mix. Karine, sexta-feira a situação pelas vias de Manaus não deve estar muito fácil nem simples não, hein, Karine? Bem complicada, não é? Vamos falar agora com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes. Chegando aqui na entrada da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, já é possível sentir o impacto aí de trânsito pesado e carregado por aqui. Agora, outra informação que a gente tem é na rotatória do SAMU, ali no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Óleo na pista, atenção condutores por ali, porque agora há pouco um motociclista acabou caindo e ficando ferido. Foi atendido, inclusive, pelo SAMU, né, tá fora de perigo. Então, atenção pela rotatória do SAMU no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Óleo na pista. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. Agora 6:04 em Manaus. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, falta de luz atinge vários bairros de Manaus, causa prejuízos e tumulto no trânsito. O governo federal repassa mais de 100 milhões de reais para a Amazonas Energia investir em custos operacionais. Noite de quinta-feira foi marcada por foguetório em vários bairros da cidade. Marcada para a Semana da Pátria, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Legal, juntos até às 7 com esses e outros assuntos, os destaques do dia. Nós vamos conferir os destaques desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Está no ar para você até às 7, em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, Karine, sexta-feira marcada pela falta de luz em vários pontos de Manaus. Sentimos aí na pele esse blackout acontecendo no início da tarde por volta do meio-dia e atingiu bairros como Adrianópolis, Praça 14, Cachoeirinha, também Petrópolis, Redenção, Japim, Flores e até parte da Cidade Nova, Karine. Foi em vários bairros, Carlão, e além dos bairros aqui de Manaus, o problema também atingiu cidades da região metropolitana, como Iranduba e Manacapuru. Segundo a Amazonas Energia, o problema começou no meio-dia, como você falou, e foi causado por causa de um desligamento no sistema interligado nacional. Olha só, pelo menos esse apagão aí não durou muito tempo. Depois de 2 horas, a energia começou a voltar nos bairros. O problema é que geralmente quando a luz volta, muitos eletrodomésticos e outros equipamentos queimam e o prejuízo fica para a população, fica no bolso direto, né? Em maio, nós inclusive, Karine, você lembra, nós noticiamos aqui a falta de energia no centro de Manaus, que durou mais de um dia e causou, é claro, maiores prejuízos. Foram grandes prejuízos para moradores e comerciantes da região que dependem, é claro, exclusivamente da energia elétrica, né, Karine? Carlão, é um tumulto, Carlão, porque prejudica todo mundo. Imagina no centro da cidade, o comércio, lojas, lá tem também hospitais, tem também alguns outros centros, e o apagão a gente não consegue fazer algumas operações pela internet, pelo celular. Lembrando que antes disso, antes desse apagão, tivemos em março, no mês de março, 2 apagões na cidade com intervalo de 20 dias e atingiu também outras cidades, prejudicando inclusive o atendimento dos PACs nos municípios de Parintins, Iranduba, Tefé e Itacoatiara. Nessa época, nesse apagão, a justiça inclusive teve que intervir e obrigar a Amazonas Energia a restabelecer a luz nessas unidades de saúde. Olha, Karine, ouvinte, sobre os apagões do início do ano, a Amazonas Energia não informou as causas dos desligamentos, só divulgou os
locais onde as linhas foram interrompidas. O apagão do centro no mês de maio foi causado por um incêndio que atingiu a subestação da Amazonas Energia no bairro Aparecida. Bom, o fato, Carlão, é que hoje aqui em Manaus a falta de luz, além de todos os prejuízos que a gente passou durante o dia, causou pane nos sinais de trânsito, o que tumultuou ainda mais, né, todo o tráfego, né, todo hoje, o trânsito da cidade. Já é carregado, sexta-feira, né? Já é abençoado, né, Carlão? Sim. Bom, agora imagina como é que ficou com o sinal apagado, com o sinal em pane. Vamos agora voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber se os sinais todos já voltaram, de repente se existem algumas vias mais complicadas, como é que está nesse momento. André, volta a falar com a gente. Tem sinal ainda sem funcionar? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, aos ouvintes. Em alguns pontos tem alguns semáforos que faltam ainda fazer esse ajuste, mas a maioria já está de volta, já está operante, Karime, Carlão, que a gente sabe que esse apagão hoje afetou a maioria dos bairros aqui da capital amazonense. Inclusive a gente teve ali por alguns bairros para ouvir a população do que acha, principalmente os comerciantes, porque nessa hora em que acontece esse apagão, né, as principais pessoas que ficam aí no prejuízo são os comerciantes, né? A gente tem a fala da empresária Maria Costa, do Parque 10. Ela diz que quando falta energia prejudica o trabalho da padaria onde ela é proprietária. Quando falta energia prejudica, né? Principalmente a gente que trabalha com padaria, né? Mas hoje, ainda bem que voltar pedindo para voltar antes das 3 horas, das 2h30. Outras vezes já aconteceu de ter que ter energia mais demorada? Já aconteceu. 18 horas. E para a comerciante Mônica Freitas, que tem um estabelecimento comercial com parte de frios, refrigerantes, ela disse que também isso prejudica as vendas. Quando um cliente quer uma água gelada, um refrigerante e não tem, isso acaba perdendo o cliente. Prejudica porque fica sem energia, o refrigerante fica quente, né? Também a gente tem congelado, que salsicha, frango, a gente vende panado, tudo fica sem energia, fica ruim, né, pra vender. A senhora já conseguiu observar, assim, por exemplo, quando falta energia e chega a conta no final do mês, tá descontado aquilo ali ou vem valor normal? Normal, valor normal. Inclusive a gente chega a pagar aqui quase R$1.000 todo mês de energia, né? E eles deviam ter pelo menos assim, acho que, como é que eu posso dizer, avisar, né, de um jornal, de alguma forma, porque a gente fica assim, a mercê, né, essa situação, que a gente depende de estar gelado nossas coisas para poder vender. 18 horas. O professor de jiu-jitsu Carlos Miranda lembra que não só hoje, mas em outras vezes que aconteceu isso, no final do mês a conta estava lá, não veio os descontos. Vamos acompanhar. A gente trabalha com frios, com refrigerantes, essas coisas todas e prejudica muita gente. E não é só hoje, né? Tem faltado constantemente a energia, pelo menos aqui na nossa área do Parque 10, é constante essa falta de energia, esse apagão. Por exemplo, na hora da conta, você já observou se vem um desconto quando falta isso ou não? Eles cobram? Na hora da conta é sem dúvida que vem a cobrança do mesmo jeito. Não há desconto nenhum, né? Então, tendo energia ou faltando do mesmo jeito, sempre vem do mesmo jeito a conta padrão. 18 horas. Olha, pela falta de energia elétrica, até a água foi embora em alguns bairros. Mas, por meio de nota, a Águas de Manaus disse que o serviço de energia elétrica já foi restabelecido nas 2 estações de tratamento de água do complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, na Zona Oeste, e nas demais unidades impactadas pelo apagão que foi registrado na cidade nesta sexta-feira. O abastecimento de água segue em normalização gradativa, com previsão de retomada total aí em até 24 horas. Volto com vocês. Não é fácil não, André Meirelles, obrigada pelas informações. Agora, os comerciantes falaram, não tem os produtos gelados. Agora eu imagino quem perde produto, porque se você precisa colocar em frigorífico, colocar produtos na geladeira gelada, você pode perder também. E a agonia que não deve dar, né, Karime? Também. Você ali sem energia elétrica, você seu produto
perdendo perder prejuízo, você ter que jogar fora porque estragou. Eu vou lembrar também das pessoas que precisam por uma questão de saúde em casa, de equipamentos, de aparelhos e também de medicamentos que precisam estar refrigerados, precisam estar ali, né, em baixa temperatura para serem armazenados. Então é um prejuízo para todos. E é claro que não adianta que quem paga esse prejuízo é a gente, é o consumidor, é a população. E é aquela história, né, Carlão? Sim. Enquanto não venderem, enquanto a Amazonas Energia não for vendida e tivermos aí investimento verdadeiro, estratégico em todo o sistema do estado, nós vamos continuar convivendo com apagões, péssimo serviço e conta alta. É muito complicada realmente essa situação, é uma situação delicada. A Amazonas Energia é uma empresa com muitas dívidas, são dívidas bilionárias, e o que dificulta e muito a venda, não é isso? Estamos desde o ano passado aguardando vários impasses para que a empresa Âmbar dos irmãos Batistas compre a concessionária. Está tão complicada essa venda que a Agência Nacional de Energia Elétrica precisou entrar na negociação, e a gente sabe, né, Karine, que até agora nada foi resolvido. Até agora nada. Enquanto essa venda segue aí no impasse, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o repasse de 139,5 milhões de reais para a concessionária Amazonas Energia para subsidiar custos operacionais aqui no estado. Ou seja, a situação nossa realmente está crítica. Tá difícil. O repórter Kennethson Paz está acompanhando esse assunto e traz esse capítulo da novela pra gente agora no 18 horas. Boa noite, Kennethson. Então, e de onde que vai sair esse dinheiro, esses milhões de reais? A gente sabe, Kennethson, boa noite. Adivinha de onde vai sair, Karine? Do nosso bolso? Do meu bolso, do teu bolso, do Carlão, de todos nós. Então, o fato é, muito boa noite, primeiramente, para você, Karine, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa situação da Amazonas Energia, ela é aquele embaraço que parece nunca ter fim. A gente sempre está falando atualizações sobre essa situação, mas o fato é que uma coisa nunca muda, é a regularização dessa transação da Amazonas Energia. Agora envolve um novo socorro financeiro que está no valor de 139, um pouquinho mais de 139 milhões de reais, autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse dinheiro, ele vem do CCC, que é ali a conta do consumidor de combustíveis, que é paga por todos nós consumidores. Olha que lindo, daqui do nosso país. Na prática, os brasileiros do norte também, do norte ao sul, na realidade, eles estão ajudando a poder cobrir esses custos operacionais da distribuidora, enquanto o impasse sobre a venda da Âmbar Energia não se resolve. A liberação, ela segue ali uma decisão da Justiça Jais-Afrache, que ela prorrogou por 90 dias os prazos contratuais ligados às metas econômicas financeiras. Com a prorrogação, continua ainda valendo as regras que permitem o uso da CCC para poder cobrir essas perdas, inadimplências e também outros custos. Além disso, segundo a magistrada, essa é uma maneira de poder garantir a continuidade do serviço enquanto as negociações avançam, seja na esfera administrativa ou na esfera judicial. A mais recente atualização é sobre a venda da empresa. Ela veio através da Comissão de Infraestrutura no Senado, que inclusive estava rolando hoje por lá. Também tivemos a indicação do novo presidente da ANEEL, e o que foi mencionado lá no Senado nessas últimas atualizações é que foi aprovado o pedido de informações à ANEEL para poder esclarecer como esse processo de regularização ele está sendo conduzido, também quais são os impactos para os consumidores. E a gente já está vendo que vai aumentar a conta dos consumidores para poder cobrir essas despesas além do que já tinha sido previstos para a empresa Amazonas Energia. Então o fato é que a gente já está pagando essa conta. O senador Marcos Rogério, na ocasião, na última reunião que teve, ele inclusive lembrou que a medida provisória que embasava a operação, ela tinha perdido a validade lá no período de outubro do ano passado, o que teria, pelo menos ali na teoria, colocado em xeque a negociação, né? Tanto da Âmbar como também a Amazonas Energia. Segundo o senador, a decisão da ANEEL, ela de reduzir ali as obrigações da Âmbar de 14 bilhões para 8 bilhões, ela iria pesar no bolso do consumidor, e é algo que está acontecendo nesse momento e que tem afetado todo o Brasil. No caso daqui do Amazonas, o problema é duplo, porque além da conta alta que nós temos que pagar, a população também tem enfrentado, como a gente viu na abertura do nosso jornal, os constantes apagões que acabam prejudicando e dando muitos prejuízos à população amazonense.
sequência. Enquanto isso, a Amazonas Energia, ela segue ali nesse imbróglio para poder ter uma negociação com o grupo JF, que continua ali com muitas incertezas jurídicas e também políticas nesse processo. O resultado é esse cenário que a gente está vendo, né? Muitos problemas, muitos prejuízos, e a história ainda não teve um fim, e é claro que a gente vai voltar trazendo uma outra atualização, porque essa história está longe do fim. Com certeza, Kennedson Paes segue acompanhando esse imbróglio, esse impasse da venda da empresa Amazonas Energia, né? A questão é o que o Kennedson falou, né, Carlão? Até lá a gente segue aí convivendo com constantes apagões, conta de luz alta e um serviço precário. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? O Ministério Público Federal apertou o cerco contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. O órgão recomendou a destruição imediata de balsas e dragas usadas na extração clandestina de ouro no Amazonas. Carlão, além disso, agora, quem não sair pode acabar atrás das grades. E quem acompanha o assunto pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, conta pra gente, a orientação agora é destruir tudo, não é isso? Exatamente isso. O Ministério Público Federal deu um ultimato contra o garimpo ilegal no Rio Madeira e o prazo é de apenas 10 dias para destruir ou inutilizar todas as balsas, dragas e equipamentos usados para extrair ouro e outros minérios sem autorização. E nada de deixar o garimpeiro como depositário fiel da própria balsa. O depositário fiel é aquela pessoa de confiança escolhida pela Justiça para cuidar de um bem durante o processo judicial. Isso não pode mais para evitar o risco de que o garimpeiro volte a usar o equipamento na extração ilegal. A orientação vale para autoridades federais e estaduais do Amazonas e de Rondônia, especialmente no trecho entre Calama, em Rondônia, e Novo Aripuanã, no Amazonas, onde o Greenpeace Brasil identificou mais de 500 balsas garimpeiras. De acordo com o porta-voz do Greenpeace Brasil, Gregor Daflon, mesmo diante do desafio logístico de organizar uma operação dessas em pouco tempo, é necessário que as autoridades cumpram com a orientação do Ministério Público Federal. A cada dia que passa, o Rio Madeira ele sofre com as consequências dos danos causados por essas balsas, que operam de forma ilegal e têm suas águas e peixes aí contaminados com mercúrio. Além de não ser capaz de conviver com a biodiversidade amazônica, a atividade garimpeira ela já se mostrou incapaz de promover a superação da pobreza na região. O Greenpeace Brasil ele vai continuar ampliando o monitoramento para outros rios amazônicos e também fornecendo cada vez mais dados precisos para as autoridades. A recomendação do Ministério Público Federal também determina que é para prender em flagrante qualquer pessoa encontrada explorando ilegalmente a área e os infratores devem ser levados direto para a Polícia Federal. As autoridades têm ainda 15 dias para apresentar um plano emergencial de combate ao garimpo com mais fiscalização, bases fixas e ações coordenadas para proteger rios, comunidades indígenas e ribeirinhas. Volto com vocês. 6h20, legal, Odineia Araújo. 18 horas. Olha só, em Carime, a noite dessa quinta-feira foi marcada por foguetórios em alguns bairros da cidade, como Petrópolis, Flores, Aleixo e comunidade Santa Cruz. Olha. Carlão, e segundo a polícia, a queima de fogos foi por causa de uma espécie de domínio de uma facção criminosa numa comunidade. A repórter Vanessa Lima tem mais informações e explica mais o assunto pra gente. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Na noite dessa quinta-feira, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da cidade, virou palco de uma verdadeira explosão de fogos de artifício que tomou conta do céu. Mas não era comemoração, não. Segundo a polícia, esse foguetório estaria ligado a uma facção criminosa que atua aqui na capital amazonense. E não foi só lá não, viu? Os fogos explodiram em vários pontos da cidade, como Petrópolis, Flores, Aleixo, Novo Aleixo. Parecia festa, mas o clima era bem intenso. A suspeita é que essa queima de fogos seja uma espécie de sinal, uma demonstração de domínio territorial por parte das facções criminosas. Com isso, os policiais da Rocan fecharam as entradas da comunidade e começaram uma operação contra os suspeitos de fazer apologia ao crime organizado. O coronel e especialista em segurança pública, Amadeu Soares, questiona se as ações da polícia são realmente eficazes. Na verdade, o governo fica enganando a população, né? Tirando onda
moda aí que está fazendo isso, fazendo aquilo, entregando viatura, mas na verdade isso daí não surte nenhum efeito, porque ele não tem efetivo para montar a viatura. E aí fica fazendo onda, fazendo isso, fazendo aquilo que está fazendo, que está resolvendo, que está estruturando, que está montando viatura, mas na verdade não está montando nada. É só enganação, é só enganando o povo, e na prática o povo está aí sofrendo as consequências, está aí a população do Nossa Senhora de Fátima sendo vítima aí do domínio de uma facção. Karime, Carlão e ouvintes, volto com vocês. Situação complicada. A gente sabe que vivemos aqui no estado do Amazonas pela questão da segurança pública. A informação de hoje é que a polícia conseguiu prender quase 4 pessoas suspeitas, né, do envolvimento desse foguetório de quinta-feira, mas seguimos aí com as inseguranças nas ruas de Manaus e de todo o estado do Amazonas. Para 6h22. Continue em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite. O nosso WhatsApp é o 994887592. E nas redes sociais é o @18 horas news. 18 horas. Política. Vamos de política, Carlão. Kennedson Paz segue com a gente. A gente recebe agora a Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, a Câmara Municipal de Manaus autorizou que vereadores, gente, participem de um evento em Maragogi, que é conhecida por ser o Caribe brasileiro. Só que pagando passagens, hospedagem, isso tudo, olha só, o valorzinho, 11.600 reais em diárias, mas 11.600 de diárias, só de diária, gente. Trocado. Essa viagem... Oi? Só trocado. Só, eu tô aqui pasma ainda com esse valor. Só a hospedagem é quase R$5.000 por dia no resort all inclusive, né? Então tudo liberado. Certo, com tudo liberado. Vamos lá, essa viagem é para os vereadores, a professora Jaqueline e Diego Afonso. A gente sabe o motivo, eles por acaso declararam o que eles vão fazer lá, eles vão trabalhar, eles vão viajar com o nosso dinheiro. A gente está pagando essa viagem maravilhosa e luxuosa. A gente sabe pelo menos o porquê, Nathalie? Sabe sim. Muito boa noite para você, Karime, para o Carlão e para todos que nos acompanham. Vai ter um encontro de líderes municipais, só que o cenário é um tanto inusitado, né, Karime? Quem não queria conhecer aí Maragogi, quem não queria conhecer realmente brasileiro. Esse Caribe brasileiro. E aí a gente sabe, a nossa cidade vem passando por alguns probleminhas, a gente tem pautas realmente que são muito segurança, saúde, educação e precisam ser discutidas, mas enquanto isso, os vereadores Diego Afonso e professora Jaqueline devem embarcar aí na próxima semana, entre os dias, na próxima semana não, na próxima semana já, dia 20, eu já tô perdida no tempo, 15 hoje, né? Então, entre os dias 20 e 23, eles devem participar aí desse encontro nacional de representantes municipais, que vai ser realizado em Maragogi, no litoral de Alagoas. Mas aí tem todo um trabalho de deslocamento só para chegar até lá. Eles vão para Recife, de Recife até Maragogi. Eles vão pegar eles alugaram uma van para levar os 2 vereadores, que vão ficar em um resort onde cada pessoa custa diariamente R$4.000. É um resort all inclusive, né? Então, assim, com bebida, comida liberada, 24 horas, tudo liberado. E aí, né, chamar a atenção, Karine, porque essa viagem é bancada com recursos públicos, né? Inclusive, já foi autorizada pelo presidente da casa, o vereador Davi Reis, publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal, ou seja, eles já estão de malas prontos para embarcar. Queria eu, Karine, se você quiser bancar minha ida para Maragogi, já tô pronta. Já tô pagando dos outros vereadores, quem sabe depois que eu pagar essa conta, né? Quem sabe? Beleza, é isso. É engraçado que eles ainda vão ganhar 11 mil por dia de trabalho, eles vão trabalhar. Exatamente. Ainda tem isso. Ainda tem essa, além desse... O senador Omar Aziz afirmou que qualquer governo será punido se houver culpa nas fraudes do INSS. Nesse caso, qual é o papel de uma comissão parlamentar mista de inquérito aí nessa apuração, Ken? Então, Carlão, esse é um assunto muito interessante que tem movimentado a nossa população de modo geral, principalmente a população mais idosa, né? Porque essa CPMI, que vai ser presidida pelo senador Omar Aziz, ela tem esse principal objetivo, Carlão, de investigar as fraudes
fraudes e também os descontos indevidos que lesaram mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, com um prejuízo estimado em 6 bilhões de reais. O senador Omar Aziz, ele prometeu que vai fazer uma apuração muito técnica, sem proteção a nenhum governo. Ele fez questão de falar isso, sem proteção a nenhum governo, que vai ter o apoio da PGR, a Procuradoria-Geral da República, vai ter ali o apoio da Receita Federal, da COAF, da CGU, também da Polícia Federal, para poder rastrear o dinheiro, porque quando você rastreia o dinheiro, você consegue chegar nessas pessoas, nesses indivíduos que estão envolvidos nesse esquema criminoso. Vamos ouvir agora o senador Omar Aziz e ele que dá esse posicionamento sobre o que vai fazer nessa CPMI. Vamos ouvi-lo. Aquele que fez alguma coisa que prejudicou a aposentadoras e pensionistas, seja de qual governo for, vai ter que ser punido. Não me interessa o governo. Ali, eu acho que os parlamentares estarão ali, tanto senadores como os deputados federais, como citado numa CPI mista, a gente não tem que apontar dentro do governo A ou governo B. Então, se teve pessoas dentro do governo do presidente Bolsonaro que cometeu equívoco, vai ter que pagar pelos equívocos e por ter lesado esses pensionistas. Se teve gente que cometeu isso no governo do presidente Lula, não é diferente o tratamento. Então, nós não vamos politizar. Só para você ter uma ideia, tem uma notícia de 90 e poucos bilhões de empréstimo de consignado para pensionista e aposentado no ano de 2023. Aí muitos desses pensionistas estão dizendo e aposentados que nunca autorizaram esses empréstimos. 18 horas. Agora, para a oposição, a CPMI ela pode desgastar o governo Lula, mas o objetivo principal é poder punir os culpados e também devolver o que foi desviado. Essa que é a intenção da CPMI. Vamos aguardar para ver, né? Muito obrigada pelas informações, Nathalie. A gente segue também. O ministro Cristiano Zanin marcou para 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus do Núcleo 1, chamado Núcleo 1, acusado de tentativa de golpe de Estado em 2022. Vamos lá, logo na Semana da Pátria, bem emblemática, né? Karine, a gente estava até comentando isso nos bastidores, né, Kenderson, que realmente é um momento onde, principalmente os simpatizantes, né, da direita, do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles costumam manifestar, e esse ano, diante de tudo que está acontecendo, a gente acredita que essas manifestações sejam ainda mais incisivas. Podem ser até mais intensificadas, né, principalmente por conta disso. Exato. E o julgamento está marcado aí, como a Karine já adiantou, para o dia 2 de setembro. E esse realmente é um momento chave no processo que apura ali aquela suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo aí o presidente Jair Bolsonaro e outros réus, né? São mais de 7 réus do chamado ali Núcleo 1. E aí, assim, vão ser pelo menos 3 dias de julgamento, né? Ou seja, a gente deve ter do dia 2 até o dia 6, aí 5, 6 mais ou menos, a gente deve ter aí esse resultado, porque a previsão é que realmente dure aí de 2 a 3 dias ou até um pouco mais, mas eles não pretendem estender muito, mas a gente fala desse prazo. Vai até o dia 12, Nathalie, vai até o dia 12 agora de setembro, então vai ter... De negociações, exatamente, de conversas. Desde o dia 2 até o dia 12, então dia são 10 dias. Né? Vai cair exatamente no meio do dia 7 de setembro, né? E aí, assim, até lá a gente deve ter esse martelo batido, e aí a gente volta a trazer aquelas informações, né? A gente sabe que são muitas coisas que precisam ser apuradas, muita gente ainda precisa ser ouvida, mas um caso realmente aí o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado, a pena aí pode ultrapassar até 40 anos de prisão, mas ele já começaria a cumpri-los, né, depois de todo o trânsito julgado. Agora, o que a gente não sabe é se essa prisão domiciliar aí que ele já está cumprindo, já conta dentro desse processo. E aí é isso geralmente que muita gente, Nathalie. é isso que muita gente já está questionando, mas até agora o STF não trouxe ainda essa resposta. Nenhuma informação. Mas a gente vai continuar acompanhando tudo isso, toda essa movimentação. O projeto de lei sobre regulação das Big Techs prevê que contas nas redes sociais de menores de 16 anos sejam vinculadas às de adultos responsáveis. Essa medida pode ajudar a proteger e também, né, manter a segurança das crianças na internet.
Então, Carlão, esse assunto ele é bem mais profundo do que apenas a regulamentação das redes sociais. O presidente Lula, ele de fato se reuniu nesta quarta-feira com pelo menos 8 ministros para poder ajustar o projeto de lei para poder regular a atuação das Big Techs aqui no Brasil. Essa proposta, como você mencionou, Carlão, inclui sim a parte do monitoramento a crianças nas redes sociais, só que também tem aqueles adendos, que é fake news, um assunto muito debatido e questionado nas redes sociais, discurso de ódio que também pode ser questionado para quem vê, da opinião de quem vê muda muito o significado. Tem a questão também de fraudes e crimes online, além também de um foco especial na proteção de crianças e adolescentes, conforme já foi mencionado. A proposta divide também os ministérios. O ministro Lewandowski, ele defende o bloqueio das plataformas sem uma decisão judicial. Era algo que ele já tinha até sido comentado no STF, que quando tivesse assim uma postagem que envolvesse uma criança em alguma prática que dava indício de que era um crime, a plataforma deveria ser obrigatoriamente tirada do ar sem uma decisão judicial. Exatamente por isso que dividiu ali os ministros. Enquanto a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, que é a autorização da Justiça. Ou seja, a ideia é enviar esse texto agora para o Congresso na próxima semana para ver o que pode ser resolvido. Em uma entrevista nesta semana, a Band News, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre esse tema. Vamos ouvi-lo. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, nossa normal, tem que ser crime na vida digital. Não tem por que não ser diferente. Não tem por que as pessoas não respeitarem isso. Agora, quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com a divulgação de quadros, de pedofilia com criança, com ódio das pessoas. Então nós vamos regular. 18 horas. A única coisa que chama a atenção nesse cenário, nesse tema, é porque esse tema de adultização das crianças, de violação contra crianças e adolescentes, eram temas que já vinham sendo debatidos, temas que já vinham sendo criticados há muito tempo, só que só depois dessa denúncia do Felca é que ganhou uma grande repercussão. E nos bastidores dizem que nem foi muito por conta dessa situação, na realidade por conta do vídeo viralizado do Felca, foi que o governo ele teria achado que esse era o timing perfeito para poder colocar esse assunto em xeque agora, né? Sobre a regulação das Big Techs. A regularização das redes sociais é um assunto que ele já está tentando passar faz tempo. E agora com a viralização do vídeo, pegou a deixa e aí colocou. E também o que falam é que esse assunto está sendo levado em bastante exposição nesse momento, para também tirar um pouco daquele assunto do tarifaço que acabava desgastando um pouco da imagem do governo federal. Só pra gente finalizar, gente, em relação à atividade, como você mencionou, Carlão, se vai fazer diferença ou não, o fato é que existem muitas outras ações que deveriam estar sendo colocadas em pauta nesse momento, que era endurecimento da pena, monitoramento de predadores sexuais, o Cadastro Nacional de Predadores Sexuais já tinha sido aprovado no Senado, foi sancionado pelo presidente Lula, mas até esse momento não foi colocado em prática, ou seja, não é o objetivo, né? Não faz muito para eles sentido colocar isso em prática agora, mas para eles faz sentido regular as redes sociais nesse momento, ou seja, é mais a prioridade difícil. O que a gente posta, o que a gente pensa e o que a gente critica que vale a pena para eles. É um oportunismo político, não é? Muitíssimo obrigada pela participação, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, trecho da Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus, vai ser interditada para atividades de lazer nos domingos. É o nosso assunto em instantes. Mix. Será que tá o trânsito em Manaus, Karime Leão? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Agora 6h35. Como é que está a volta para casa? Trânsito. Olha, aqui pela Avenida Brasil, com a Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, o trânsito segue concorrido. Muito movimento pelo horário de pico e ainda por ser sexta-feira. Só lembrando aqui que em breve aqui vai ser construído o viaduto Passarão para desafogar o trânsito nesse trecho, né? Que é bastante importante para a cidade de Manaus. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h36. 18 horas. Nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo e
hoje é sexta-feira, final de semana, hein? Vanessa Lima com você. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira com nuvens disputando espaço com o sol e aquela chuva isolada que deixou o clima mais ameno aqui na cidade. À noite, o céu permanece parcialmente nublado, com chance de 34% de uma chuvinha leve e passageira. A dica é, se for sair, escolha lugares cobertos. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 16 e 17 de agosto, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado já começa com nuvens carregadas que indicam chuva logo pela manhã. À tarde, a temperatura sobe para os 30 graus, acompanhada de pancadas de chuvas leves que alternam com aberturas de sol. E à noite, a temperatura e a nebulosidade diminuem, reduzindo a chance de chuva e garantindo um clima estável para a noite desse sábado. O resumo do termômetro: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 63 a 98%. Agora, o domingo já começa quente, gente. Logo de manhã, os termômetros já chegam perto dos 30 graus, mas nós ainda temos possibilidade de chuva de 40% antes do meio-dia, ou seja, uma manhã chuvosa e bastante quente. Conforme o dia vai passando, as nuvens vão dando espaço ao sol e a temperatura dispara para os 32 graus. À noite, a temperatura desce aos 25, o céu fica mais claro e a chance de chuva cai para os 10%, encerrando o clima desse fim de semana. O resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus. Legal, Vanessa Lima, 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro vazou mais 7 centímetros e hoje está em 27 metros e 89 centímetros no Porto de Manaus. Desde o início de julho, o nível do rio caiu mais de 1 metro. Carlão, e os dados da Defesa Civil mostram que a média diária de variação dos últimos 7 dias foi de cerca de menos de 4 centímetros. Olha, Karime, essa redução, mesmo que menor que a do ano passado, pode trazer impactos, principalmente com a estiagem, que deve atingir 20 a 30 municípios e cerca de 480 mil pessoas, afetando inclusive o abastecimento e também serviços essenciais para a população. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Justiça do Amazonas manda interditar, inclusive imediatamente, em a Escola Estadual Professor Aristóteles Conte de Alencar, no bairro Coroado, zona leste de Manaus, Karine. Uma chance para você adivinhar o motivo, Qual Carlão. Motivo, Karine? Risco de desabamento, assunto que nós já trouxemos aqui várias vezes, no 18 horas, em várias outras unidades do estado. A falta de estrutura e de cuidado dessa gestão com escolas é um absurdo que nós estamos denunciando aqui há vários dias, várias situações aqui no 18 horas e segue. Gente, a vida dos alunos está em risco, só isso. Quem tem mais informações a respeito desse assunto, dessa escola, é a repórter Nathalie Moraes, que segue ao vivo com a gente aqui no programa. Boa noite, Nathalie. Essa escola, especificamente, ela oferece risco para pelo menos 700 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é isso? Exatamente, Karine. Mais uma vez, boa noite para você, para o Carlão e para todos que nos acompanham. A gente está falando aí de pelo menos 700 crianças com idade entre 6 e 15 anos de idade. Então, assim, tudo isso preocupa muito a comunidade escolar. Claro, preocupa pelo fato de agora, com a suspensão das aulas, como é que vai ficar a situação dessas crianças? O calendário escolar, como é que vai ficar né? o calendário escolar? Eles vão ter aulas remotas? O governo vai fazer essas aulas de forma online até que eles providenciem um novo prédio? Qual o prejuízo de tudo isso? Mas existe, é claro, uma preocupação muito maior em manter aquelas crianças ali dentro daquela unidade, sendo que o risco é de desabamento mesmo. Só que assim, Karime, nós procuramos o Asprom Sindical, que é o sindicato dos professores e pedagogos aqui da nossa capital, para a gente tentar entender o que seria esse risco de desabamento dentro da Escola Estadual Professor Aristóteles Conte Alencar, localizada na zona leste de Manaus, no bairro Coroado. E eles disseram pra gente: Nathalie, essa é uma situação que nós estávamos denunciando para a Secretaria
Secretaria de Educação e para o governador Wilson Lima há pelo menos 2 anos. Há 2 anos? Ou seja, não faltaram a negligência, alertas, meu Deus. Né? Não faltaram alertas. Tempo. Felizmente, eles conseguiram, né? Vale a gente reforçar que foi graças às ações de fiscalização do sindicato, dos professores que alertaram de todo esse perigo, que conseguiram, então, acionar a justiça, e a justiça foi quando o Tribunal de Justiça do Amazonas foi lá, o Ministério Público foi até a escola, eles fiscalizaram, chamaram engenheiros responsáveis e eles viram que realmente não existiam mais condições de manter as crianças dentro daquelas salas de aula. E aí nós ouvimos, Karime, o coordenador jurídico do Aspron Sindical, eu estou falando aí do professor Lambert Melo, que ele falou um pouquinho pra gente da situação encontrada durante as fiscalizações nessa unidade de ensino. Vamos conferir. Já visitamos essa escola algumas vezes, quando fomos em busca de conversar com os professores e pedagogos que atuam nessa escola. E a condição dessa escola, ela não é diferente da maioria das escolas da rede estadual de ensino aqui da capital. Porque, obviamente, todas as escolas da rede estadual de ensino sofrem do mesmo problema, que é o descaso que o governo de Wilson Lima tem para com a educação e, em especial, também para com a manutenção das escolas. Aí se trata de manutenção física, principalmente, mas também temos as outras manutenções, de material didático, de equipamentos, que também são necessárias. Mas o caso aí que foi determinado pelo Poder Judiciário de interdição, se trata da falta de manutenção física na estrutura física, no prédio da escola, que está com risco de desabamento e com isso ameaçando as vidas de todos aqueles que precisam estar no interior da escola. Lamentavelmente, essa situação ela se estende para a maioria das escolas da rede estadual de ensino. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do coordenador jurídico do Aspron Sindical, o professor Lambert Melo, falando, Karime, essa infelizmente não é uma situação única e exclusiva dessa escola localizada ali no Coroado, na zona leste de Manaus. Mas, Nathalie, como é que fica a situação dos alunos agora, Tenho certeza que os nossos ouvintes se fazem essa pergunta. Karime, por enquanto, Carlão, eles estão sem aula. A determinação da justiça é que o Estado tem até 5 dias, para tentar ali de alguma forma escorar a estrutura e, se viável, em até 10 dias, transferir os alunos para uma unidade onde tenha segurança. E vale reforçar que o Estado pediu para que o governo, em até 30 dias, apresente laudos técnicos e definitivos para ou eles vão conseguir resolver o problema ou vai ter que demolir a escola toda. E a justiça também está cobrando para que essas crianças, mesmo em casa, elas têm o direito à merenda escolar assistida. Importantíssimo. Tá? E aí, caso o governo do Amazonas venha descumprir aí essas determinações, a multa diária, Carlão, é de R$5.000. Gente, é impressionante. Há 2 anos está sendo denunciada essa questão da estrutura que coloca 700 alunos em risco. Uma tragédia iminente. A sorte é que nada aconteceu, é que o prédio não desabou, que ninguém ficou machucado. 700 alunos, fora aí os professores, auxiliares, merendeiras, inspetores, diretores, ou seja, a vida das pessoas, a vida desses estudantes, desses profissionais não vale nada para essa gestão, porque há 2 anos denunciando uma situação dessa, só não aconteceu uma tragédia, graças a Deus, não é, Carlão? Não é por outra situação. Uma tragédia anunciada. Exatamente. Vamos seguir 6h45. 18 horas. Olha, já denunciamos aqui no 18 horas a precariedade das delegacias de polícia do interior do estado e foram algumas vezes, viu, Karime? O assunto agora foi apresentado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, a gente sabe que a falta de estrutura não acontece apenas no interior, aí em Iranduba, Aqui na região metropolitana de Manaus, o cenário é o mesmo. A Diné Araújo, ela tem os detalhes a respeito desse assunto lá na Assembleia. Então, Diné, foi apresentada alguma novidade que a gente ainda não saiba, ainda não tenha noticiado aqui no 18 horas? Conta pra gente, boa noite. Nem tanto,
né? Até porque a realidade de praticamente todas as delegacias, principalmente do interior, está longe do ideal. E todos sabem que as delegacias funcionam como cadeia, algo proibido por lei. Mas durante o recesso parlamentar, o deputado comandante Dan, que integra a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, visitou algumas delegacias do interior, desde Tabatinga a Iranduba, para verificar, além das unidades, a estrutura de segurança nos municípios. E o que encontrou foi preocupante e já conhecido de todos. Presos, custodiados, dividindo o mesmo espaço, sem separação por gênero, idade ou tipo de crime. Além disso, segundo o deputado comandante Dan, as instalações precárias e a segurança mínima também são unânimes no interior. Esta realidade é uma realidade presente nos 62 municípios do estado do Amazonas. Existe uma lei federal que diz que presos não devem estar ali. Artigo 40 da Lei Geral das Polícias Civis. Os presos que estão nas delegacias deveriam estar sendo cuidados, tratados, custodiados pela Secretaria de Administração Penitenciária em locais adequados, ou no próprio município, em parceria com os prefeitos, ou em presídios, em municípios polo, enfim. Amanhã, inclusive, como parte da Semana da Segurança Pública 2025, haverá debate na Casa Legislativa sobre a Lei Geral das Polícias Civis no Brasil. O deputado apresentou um projeto de lei que obriga o envio imediato de presos provisórios e adolescentes para unidades prisionais adequadas, com estrutura e equipe treinada. A proposta, que nem seria necessária, né? Afinal, já existe uma lei geral sobre isso, mas tem vindo aí para cumprir a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que proíbe manter custodiados em delegacias, salvo em casos excepcionais ligados à investigação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odiné Araújo. Hora 6h48, você é o melhor mix do Brasil. Olha só, a partir desse mês, um trecho da Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus, vai ficar interditado, em atenção, e vai ser aos domingos, das 7 às 12 horas, para receber atividades boas, Karime, de lazer, olha aí que legal. Pra gente passear, aproveitar bacana. Aí o domingo, né, em família, olha que legal. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Manaus e a ideia é, claro, atrair mais gente pro centro nos fins de semana, dando aquele gás no comércio também, né? Sim. André Meirelles, então, André Meirelles, esse domingo, isso já começa nesse domingo? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, aos ouvintes. Logo, no dia 24, na verdade, Karime, Carlão, a Avenida Getúlio Vargas vai ter essa faixa liberada e vai ser todo domingo permanente, das 7 da manhã até meio-dia, pra galera curtir. Essa ideia, inclusive, já é sucesso na Ponta Negra e agora vai trazer mais vida, segurança e, claro, movimento aí pro coração de Manaus. Esse trecho vai da Avenida 7 de Setembro até a Leonardo Malcher, virando um espaço para todo mundo se encontrar e, claro, se divertir. Vai dar para caminhar, correr, passear com a família, levar o cachorro, dançar zumba e muito mais. O prefeito, ele tomou essa decisão depois de conversar com lojistas e comerciantes que falaram que a área aos domingos fica deserta ali e dá até medo. Com mais gente na rua, a ideia é mudar o clima e trazer mais segurança e alegria. E tem mais, a faixa liberada também vai ajudar o comércio. Vai ter barraca vendendo de tudo, né? Mais gente nas lojas e, claro, mais oportunidade para render um troquinho ali, um trocado. A prefeitura quer fazer um centro ali, quer fazer, na verdade, desse espaço do centro um ponto fixo de lazer, assim como já é, como a gente falou, na praia da Ponta Negra, ali na orla, né? Que tem aquele espacinho ali nos dias de quinta-feira, terça-feira. E se der certo aí, todo domingo a Getúlio Vargas vai virar esse ponto de encontro da galera aqui na capital amazonense. E a gente acredita que vai sim tanto ter um novo lazer aqui na capital amazonense para quem gosta, quanto também movimentar o comércio e ajudar o comerciante ali do centro, pelo menos domingo pela manhã, Karime, Carlão. Eu acho que vai dar bom, hein? Eu acho que vai dar muito bom, né, Carlão? Vai dar liga, vai rolar. Vai rolar.
Legal, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, aqui em Manaus, uma ação do Agosto Lilás, olha aí, mostra que defesa pessoal é muito mais que um golpe ou um movimento. É sobre autoestima, força e respeito, Karine. Exatamente, Carlão. Aí. Estamos falando do curso gratuito de defesa pessoal feminina que acontece no ginásio poliesportivo Renê Monteiro, que já formou mais de 3.000 mulheres aqui na capital e no interior. E atenção, gente, acontece nesse sábado mais uma edição. Nesse sábado, amanhã, dia 16. Vanessa Lima traz mais detalhes a respeito desse curso. Então, Vanessa, esse curso tem feito a diferença na vida de muitas mulheres, não é isso? O curso de defesa pessoal chega à sua 14ª edição e tem transformado a vida de muitas mulheres, Karine, Carlão e ouvintes. Até essa edição, mais de 3.000 faixas já foram entregues a mulheres de mais de 11 bairros da capital e do interior, que mostram o alcance e o impacto na vida das alunas. Então é nesse sábado, 16 de agosto, que tal começar o dia fortalecendo corpo e mente? É das 8 às 11 da manhã. O ginásio poliesportivo Renê Monteiro, no São Jorge, zona oeste de Manaus, se transforma em um espaço de empoderamento feminino com um curso de defesa pessoal, que une técnicas de jiu-jitsu, luta olímpica, judô e MMA, com cuidados físicos, apoio psicológico e dicas de bem-estar para garantir mais segurança no seu dia a dia. Essa é uma iniciativa totalmente gratuita da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, e para deixar tudo ainda mais completo, o programa Respirar vai oferecer exames gratuitos como o teste de glicemia, aferição de pressão arterial e também orientações psicológicas. O secretário de Esportes, Bruno Pires, comenta sobre a importância do curso, que vai muito além de técnicas de luta. Os pares, né, são mulheres, elas podem conversar, elas podem efetivamente ali falar das suas dificuldades, né, sabendo que a outra pessoa que está ouvindo, o interlocutor dela, vai estar compreendendo o que ela está falando ali. Uma coisa ela está falando com o esposo dela, com o filho, outra coisa ela está falando com uma mulher que tem os mesmos sentimentos, que tem vivencia muitas das vezes as mesmas situações que ela vivencia no dia a dia dela. E para quem ainda está na dúvida, aqui vai a dica. Não precisa se inscrever antes. É só chegar ao ginásio com roupa confortável, um documento de identificação e água. A coordenadora e mestre Valesca Castro reforça que lugar de mulher é onde ela quiser. O curso de defesa pessoal feminina, ele é criado pela Secretaria de Esporte, CEDEL, né? E ali eles deram um espaço para as mulheres. Lugar de mulher é no tatame, lugar de mulher onde ela quiser. Primeira, segunda edição, e isso foi começando a tomar de conta do Amazonas. Em Maués, uma edição, Parintins, 2 edições. As mulheres, é isso que elas estão procurando. Elas querem se sentir bem e numa situação de perigo, elas aprenderem e saber se defender. Então prepare aquele look confortável, convide as amigas e descubra como transformar cada defesa em um passo para a autoestima. Volto com vocês. Importantíssimo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa Lima. Mix. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,37%, cotado em R$ 5,39. O euro fechou em alta de 0,09% aos R$ 6,31. O Bitcoin fechou em queda de 1,3% aos R$ 633.622. O Bovespa fechou em queda de 0,27% aos 135.991 pontos. E construir no Amazonas no mês de julho foi mais caro do que em junho. O custo, segundo o IBGE, subiu 0,12%. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes pra gente a respeito desse aumento. Boa noite, Odineia. Bom, apesar de aqui no Amazonas o aumento ter sido mais leve no bolso, isso significa que o metro quadrado no estado ficou em R$ 1.840, ou seja, R$ 2,18 a mais que no mês anterior. E ainda assim, esse valor é mais baixo que do restante do país e da própria região. Do total de custos, cerca de R$ 1.103 são de gastos com materiais e R$ 737 com a mão de obra. Segundo a
Djalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE, em um ano, os materiais até ficaram um pouco mais baratos que no ano passado, mas o custo com trabalhadores subiu. Além disso, houve uma desaceleração no crescimento desse custo quando comparado ao mês anterior, seguindo a mesma tendência observada em nível nacional e regional. O custo do metro quadrado para a construção no estado se mostrou inferior tanto no custo médio do país quanto no custo médio da região norte. Em julho, esse valor superou ligeiramente o do mês de junho, sendo impulsionado principalmente pelo aumento de preços nos materiais de construção. E se você está pensando numa casa popular com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, em julho ela ficou R$ 2,10 mais cara por metro quadrado do que em junho. Já comparando com o ano passado, a alta foi de mais de R$ 34 por metro, de acordo com a Djalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE. Analisando a composição do custo do metro quadrado, a parcela referente aos materiais apresentou um leve acréscimo em relação ao mês anterior, mas foi menor se comparada com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o custo da mão de obra permaneceu estável entre junho e julho, contudo, registrou um aumento quando comparado a julho do ano anterior. No que se refere aos projetos habitacionais, o custo por metro quadrado para a construção de uma casa popular simples aumentou tanto em relação a junho quanto na comparação com o ano passado. O mesmo ocorreu com um projeto de uma casa residencial mais elaborada, que também registrou um aumento considerável no custo por metro quadrado ao longo do último ano. Mesmo com esses ajustes, o ritmo de aumento aqui no Amazonas está mais calmo que no restante do país. E isso é importante para quem sonha em construir ou reformar, porque cada tijolo e cada centavo contam, né? Muito, conta e muito, né, Odinel? Obrigada pelas informações. E Karime, seu sonho ficou para depois, hein, Karime? Pois é, olha aí. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena de ontem, né? Quinta-feira. O prêmio acumulou e está estimado agora em 55 milhões de reais para o próximo sorteio que acontece sábado agora, Karime. Os números sorteados ontem foram 2, 20, 28, 38, 44 e 47. Mas teve ganhador, viu? Alguns ganhadores vão lá. 38 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 59.141,96 cada um. Já 3.111 apostas acertaram 4 dezenas e vão receber pouco mais de R$1.000. 6h58 em Manaus. 18 horas. Karime, vamos ver o que o André Meirelles tem para finalizarmos aí a participação dele. Vamos primeiro ver uma agenda cultural, Carlão? Sim, legal. Sexta-feira tem agenda cultural, legal, tem muita coisa, ó. Vamos lá, tem show da tardezinha com o Tiaguinho, tem show de humor e uma feira de capoeira. Bacana. Quem traz pra gente os destaques da agenda é Vanessa Lima. Daqui a pouco André Meirelles. Manaus está fervendo com uma série de encontros que vão agitar a cidade até domingo. E vocês, Karime, Carlão e ouvintes, não vão querer ficar de fora. Hoje, o Largo São Sebastião recebe o Encontro Internacional de Capoeira 2025, que reúne mestres do Brasil e da Europa em oficinas, rodas de bate-papo, música e o melhor, é tudo de graça. No sábado, às 5 da tarde, é a vez da Mostra de Teatro Águas de Manaus tomar o anfiteatro do bairro Jorge Teixeira, trazendo peças e atividades gratuitas para toda a família. E olha só, nesse mesmo sábado, quem sobe ao palco é o cantor Tiaguinho, em sua turnê Tardezinha de 10 anos, na Arena da Amazônia. Os portões, eles abrem às 4 da tarde e os ingressos você garante pelo site da Bilheteria Digital. Se você ainda não comprou, corra, porque eles estão quase esgotados. E ainda no sábado, às 10 da noite, o humor de Rafael Garren chega em dose dupla no Estúdio 5, com sessões de Se É Que Você Me Entende. Os ingressos estão à venda no site Ingresso Mix. E no domingo, às 4 da tarde, a rua C4, no bloco 38, no bairro da Cachoeirinha, vira campo de futebol freestyle e rimada de conhecimento, com batalhas de MCs, DJ, recreação infantil, bingo e até apresentações de danças inclusivas. Legal. Então, prepare o look e venha curtir a programação diversa do fim de semana em Manaus. Volto com vocês. Maravilha, obrigada, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Agora sim, André Meirelles. Sim, hein? Vamos chamar André Meirelles. Boa noite, André. Como é que está a volta para casa agora? Trânsito.
Olha, no Boulevard Álvaro Maia, com a Rua Santos Dumont, o trânsito segue com excelente fluidez. Na Djalma Batista, no Nossa Senhora das Graças, o fluxo tá livre. Mas já na Altasmirim, na Zona Leste, com a Rua Penetração 2, tá aquele trânsito nosso de cada dia, carregado e com retenção por conta do semáforo. Karime, Carlão, um bom final de semana e até segunda. Até segunda, obrigada, André. Bom fim de semana. Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a semana termina colocando para a sociedade brasileira o debate sobre o uso das redes sociais por crianças. A circulação de conteúdo que exploram a imagem de menores de idade ganharam enorme repercussão nos últimos dias após as denúncias feitas pelo influenciador Felca Bress. Não há mais dúvidas de que é realmente preciso determinar regras claras para as redes sociais e plataformas para combater a exploração de crianças e adolescentes online. O Congresso Nacional retomou a discussão sobre o tema. É preciso que todos tenham consciência de que, para gerar lucro, as redes sociais precisam e incentivam que as pessoas exponham as próprias vidas cada vez mais, mas não querem se responsabilizar pelos riscos ou mesmo pelos crimes cometidos nos ambientes virtuais. É preciso, portanto, que a sociedade discuta democraticamente leis e dispositivos que regulamentem a atuação das empresas de tecnologia. O fato é que explorar a infância adultizada, sexualizada, exposta sem nenhum tipo de cuidado como um negócio não é em lugar nenhum aceitável. A sociedade não aceita e não pode aceitar o uso de crianças como um produto comercial. 18 horas. Hora 7:02, Karime, boa noite. Até segunda, né? Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Tchau. Você ouviu 18 horas.